Diga lá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando e vocês estão chegando no canal Opinando. Bom, neste vídeo a gente vai tratar sobre a semifinal que aconteceu na noite de quarta-feira entre Grêmio e Flamengo, o jogo que aconteceu na Arena do Grêmio, mando do Tricolor Gaúcho, mas a vitória foi do time rubro-negro, o time do Flamengo, que venceu por 2-0. A gente vai analisar a partida, destrinchar como foi cada detalhe, cada lance da partida e os melhores momentos e toda a escalação. Bom, vamos começar justamente pelas escalações. Havia-se um mistério na escalação do Grêmio, se o Vila Sante e o Soares iam começar jogando, e acabou que os dois começaram realmente jogando, porque dois dos principais jogadores da temporada do Grêmio, principalmente o Soares, que dá um poder muito grande de fogo ao time gaúcho, e pelo lado do Flamengo, teve uma baixa de última hora, como eu havia dito no short que eu coloquei no canal, que o Ayrton Lucas sofreu uma entorse no joelho e não foi relacionado para a partida, fazendo com que o Filipe Luís fosse escalado ali mais ou menos de última hora pelo Sampaoli, né? A escalação do Flamengo começou com o Matheus Cunha no gol, nas laterais o Wesley e Filipe Luís, no miolo de zaga ficou o Fabrício Bruno e o Léo Pereira, já que o Davi Luiz estava machucado, né? No meio campo, o Thiago Maia como titular, Érico Pulgar não se recuperou, continua machucado. No lugar do Gerson, entrou o Vitor Hugo jogando no meio campo também. Na linha de meio de campo ficou Everton Ribeiro e o Arrascaeta, e mais à frente o Bruno Henrique com o Gabriel, nesse quarteto considerado fantástico para o torcedor rubro-negro, né? Começando o jogo, como a gente pode definir essa partida que aconteceu lá no Sul? O jogo ficou muito pautado pelo comportamento do Flamengo. O Grêmio ficou numa posição mais reativa dentro de campo. Então o Flamengo que comandou o jogo. Então qualquer tipo de comportamento, seja errado ou seja certo, era o que estava definindo mais a partida. E principalmente no início do jogo a gente viu claramente o Flamengo errando demais, principalmente com seus jogadores errando tecnicamente. Principalmente visto isso dos pés do Everton Ribeiro, um jogador muito técnico, mas que estava errando demais, passes até bobos, que quem conhece o Everton Ribeiro sabe que são passes que ele não costuma errar, domínios de bola, fazendo com que esses erros fizessem com que o Grêmio causasse perigo à meta do gol do Matheus Cunha, né? Primeiramente, quando o Everton Ribeiro perdeu a bola ali no meio de campo, já ultrapassando a linha, entrando no campo de defesa do Grêmio, ele perdeu a bola ali naquela altura, e o Luís Soares tentou um gol do meio de campo, vendo que o Matheus Cunha, que joga adiantado no time do São Paulo, aproveitando o goleiro adiantado, e o Luís Soares arrematou para o gol, só que a bola foi para fora, né? Teve outros erros ali no começo do jogo do Flamengo, nos 15 primeiros minutos. Outro lance de erro foi do próprio Matheus Cunha, que em vários momentos, quando o Grêmio apertava a saída de bola do Flamengo, os jogadores do Flamengo recuavam muito para o seu goleiro, o Matheus. E por várias vezes ele teve que sair jogando com os pés, ou dando chutão, ou saindo ali curto com os zagueiros, tanto para o Fabrício quanto para o Léo Pereira. Em um desses momentos, quando a marca do Grêmio apertou mais ainda, ele tentou dar um passe muito perigoso, e acabou que o time do Grêmio começou a roubar a bola ali perto, ali na altura da meia-lua da grande área do Flamengo. Por pouco o Grêmio não abriu o placar, o Vila Sante tentou chutar pro gol, só que o Matheus Cunha conseguiu se safar ainda, ele bloqueou o chute do Vila Sante, e no rebote o Soares mandou por cima do gol, perdendo mais uma chance o Grêmio de abrir o placar, se aproveitando desses erros do Flamengo. Com o passar desses 15 minutos, o Flamengo foi começando a controlar melhor a partida. A característica do time do São Paulo, tentar controlar mais o jogo através da posse de bola. No início ele não estava conseguindo fazer, mas com o passar do tempo, depois de 15 minutos, o Flamengo começou a ditar mais o ritmo ao modo dele, ao modo do que o São Paulo quer. Quando o Flamengo saía para criar jogadas, aconteceu uma coisa muito curiosa, né?
o Filipe Luís passou a jogar quando o Flamengo estava tentando atacar. O Filipe Luís começou a jogar ali na altura do meio campo, na faixa central mesmo, não como lateral esquerdo. Com isso, a saída de bola do Flamengo ficou muito com o Fabrício Bruno, mais um pouco mais aberto na direita, já que o Wesley avança muito, o Thiago Maia dando uma pequena recuada maior, e o Léo Pereira abrindo mais pelo lado esquerdo, ocupando mais ou menos a faixa que o Filipe Luís tinha como característica, o lateral esquerdo. E o Léo Pereira que estava ocupando aquela faixa, já que o Filipe Luís estava atuando mais no meio, usando da sua criatividade para poder ajudar o Flamengo a criar jogadas. E por muitas vezes isso deu muito certo. Outra questão muito interessante na questão do Flamengo foi o Vitor Hugo. O Vitor Hugo fez uma partida muito boa. Ele não atuou tão à frente como vinha em outros jogos. Ele não fez, digamos, o que o Gerson está fazendo quando joga na linha de 3 junto com o Arrascaeta e com o Everton Ribeiro. Não, ele jogou mais posicionado junto com o Thiago Maia. O Thiago Maia, que por muitas vezes sente uma falta de uma companhia de mais marcação para ajudá-lo justamente a combater o ataque adversário. Dessa vez, o Vitor Hugo, ao invés de avançar, jogar mais à frente, ele jogou muito ao lado do Thiago Maia, dando suporte na marcação. E isso ajudou muito o Flamengo a anular a qualquer tipo de ataque construído de trás do time do Grêmio. O time do Grêmio assustou mais quando o Flamengo justamente errou no começo do jogo. Mas quando o Flamengo acertou a maioria dos passes, acertou mais o seu estilo de jogo, o Grêmio começou a ter muita dificuldade para marcar o time do Rubro-Negro, que estava começando a se movimentar melhor. Com o Arrascaeta, o Everton Ribeiro começou a acertar mais os passes, o Wesley fez uma ótima partida, apoiando bem pelo lado direito, anulando alguns avanços do Reinaldo, teve bastante duelo entre os dois, e o Wesley saiu, na maioria das vezes, como campeão desse duelo, digamos assim. E isso resultou no primeiro gol do Flamengo, ali aos 34 minutos. O Flamengo já estava assustando o Grêmio aos poucos, atuando mais no seu campo, no campo do tricolor, mas ali, em um desses duelos, entre Reinaldo e Wesley, o Wesley deu melhor em uma saída de bola que o Reinaldo errou o passe. O Wesley ele recupera a bola ali, atravessando invadindo o campo do Grêmio, e com muita velocidade ele avança, enfia uma bela bola para o Bruno Henrique ali pelo lado esquerdo, e o Bruno Henrique serve, cruzando rasteiro para dentro da área para o Gabriel abrir o placar ali aos 84 minutos, né? Fazendo assim um gol que até de bastante merecimento por parte do time rubro-negro, que já estava atuando de maneira mais controladora do jogo, a equipe do São Paulo. E quase o Flamengo fez o segundo 6 minutos depois, em uma jogada aí que entre o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. O Arrascaeta deu um bom passe de cabeça o Everton Ribeiro tentou cruzar para dentro da área, rasteiro para dentro da área, do meio da área, tentando encontrar o Gabriel. Nesse toque, o Bruno Alves acabou tocando com a mão na bola, e o Rafael Claus, que era o árbitro da partida, acabou dando pênalti a favor do Flamengo. O Gabriel foi para a cobrança, mas ele não bateu bem. O goleiro Gabriel Grando, o goleiro do Grêmio, ele esperou bem a batida do Gabriel e acabou praticando a defesa. Foi uma chance do Flamengo abrir 2-0 de vantagem ali logo no primeiro tempo, com toda a sua supremacia ali na parte final do primeiro tempo. Só que o primeiro tempo terminou 1-0 mesmo, né? Começando o segundo tempo, o jogo ficou numa fase mais truncada, mais estudada, com um certo nervosismo, né? Muita reclamação entre ambos os times, em algumas entradas um pouco mais duras, um jogo um pouquinho mais estudado, mas ainda assim o Flamengo estava controlando qualquer avanço do time do Grêmio. E isso se acentuou principalmente quando o Grêmio teve um jogador expulso, que foi o Kahneman. O Kahneman, que já tinha ganho um cartão amarelo no primeiro tempo, ganhou o segundo amarelo ali numa entrada em cima do Everton Ribeiro, e o veterano zagueiro do Grêmio acabou levando o segundo amarelo e foi expulso.
Com isso o jogo ficou mais a feição do Flamengo. O Flamengo que, como eu disse anteriormente, gosta muito da posse de bola, ficou trocando com mais facilidade o passe, obtendo mais posse de bola, ou a posse de bola do Flamengo chegando quase a bater 70% a favor do time rubro-negro, e o Grêmio com poucas oportunidades. Talvez o lance de maior perigo a favor do Grêmio foi num chute da entrada da área do Ferreirinha, que a bola passou perto da trave esquerda do Matheus Cunha. Mas, por exemplo, o goleiro do Flamengo, o próprio Matheus, ele não praticou uma defesa muito difícil, teve que praticar uma ótima defesa, a não ser no primeiro tempo, quando ele mesmo teve que consertar o próprio erro. E a gente via ali, nós assistindo o jogo, se via ali que o Flamengo estava pronto para aumentar a sua vantagem, e não foi diferente, né? Isso aconteceu. Uma jogada pelo lado esquerdo ali, entre uma trama entre o Filipe Luiz e o Arrascaeta. O Arrascaeta encontrou o Thiago Maia invadindo a área do Grêmio, e o volante do Flamengo bateu cruzado e venceu o goleiro Gabriel Grando. Tinha ainda uma dúvida se o gol foi contra do Bruno Alves, né? Só que o Thiago Maia chutou e a bola acabou desviando só um pouco no pé do zagueiro do Grêmio e acabou entrando no canto esquerdo do goleiro gremista, né? E aí abrindo 2-0 no placar. Então 2-0 a favor do Flamengo, com um jogador a mais. O Flamengo teve chance de fazer um placar maior, fazer um 3-0. Ainda teve entradas do Pedro, do Everton Cebolinha, que entraram bem, mantendo até um bom nível do Flamengo. O Gabriel saiu, o Arrascaeta também, o Bruno Henrique também saiu. Depois o Everton Ribeiro mais tarde, depois das 3 primeiras substituições. Então o Flamengo ainda manteve um bom nível, poderia ter feito o terceiro, principalmente em jogadas individuais do Pedro, só que o atacante não conseguiu finalizar na direção do gol. E o Flamengo administrou bem. Em alguns momentos a torcida do Flamengo no estádio gremista passou a gritar olé, né, na empolgação, porque o Flamengo trocou bastante passes, foi praticamente o dobro de passes que o Grêmio trocou. O Grêmio ainda tentou algumas investidas, tentando jogar bola na área após alguns cruzamentos, em algumas batidas de escanteio, alguns laterais arremessados diretamente na área, principalmente pelas mãos do Reinaldo. Só que o Flamengo tirou bem e manteve seu 2-0 no placar. E foi assim a análise da partida, né? O Flamengo jogou bem, não nos 15 primeiros minutos, o Flamengo errou muito nos 15 primeiros, mas depois que passou esse período, né, um lance em que o Matheus Cunha errou, o Flamengo assentou a sua temperatura a seu modo, colocou o seu jogo em campo, anulou o time do Grêmio pouco fez, e construiu um bom placar que poderia ter sido maior, né, das chances perdidas no segundo tempo e o pênalti que o Gabriel perdeu no primeiro. Então foi um 2-0, que poderia ter sido 3 ou 4, mas é uma ótima vantagem já para o time do São Paulo, o time do Flamengo. O próximo jogo entre as equipes, o jogo da volta, será só no dia 16, numa quarta-feira também, o jogo que será no Maracanã. E o Flamengo tem tudo, né? Ele colocou um pezinho na final da Copa do Brasil com essa vantagem, né? Agora o próximo jogo do Flamengo é pelo Campeonato Brasileiro, no sábado, com o Atlético Mineiro, no Independência, né? Um jogo em que o Flamengo tem um comportamento até diferente no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem jogos que joga muito bem, tem jogos que jogam pessimamente, como foi contra o América. Mas no jogo das Copas o Flamengo tem saído muito bem, principalmente em partidas fora de casa, que tem construído resultados muito bons, muito sólidos. Atlético Paranaense na Baixada construiu 2-0, apesar da pressão que sofreu, mas no jogo de hoje não sofreu pressão, a não ser quando o próprio Flamengo errou e o Grêmio tentou se aproveitar. Fora isso, o Grêmio não construiu a partir de seu próprio jogo, né? Quando tentou construir, o Flamengo anulou e o Flamengo pôs para jogo, para valer o seu jogo característico de toque de bola e construiu um 2-0 merecidíssimo, que poderia, como eu disse anteriormente, ter sido mais. Bom, essa foi a minha análise sobre a primeira partida da Copa do Brasil entre Grêmio e Flamengo. Grêmio 0, Flamengo 2.
E o que vocês acharam? Vocês gostaram da partida? Bom, deixe seu like, comenta, compartilha o que vocês acharam, se inscreva no canal Opinando e ative o sininho para que vocês possam receber notificações de vídeos novos que vão aparecer aqui no canal, tá ok? Gente, mais uma vez, muito obrigado pela companhia e pelo apoio. Um grande beijo e tchau!